Olá, sejam bem-vindos a mais um SETcast. Eu sou o Bruno Martins, host desse programa, junto com minha colega e amiga Deise Feitosa, direto de São Paulo. Olá, Deise. Olá, Bruno. Tudo bem com você? Estou bem. Vamos para mais um SETcast. E hoje temos um Isso convidado aí. muito especial, que vai falar sobre a sua trajetória no mundo de produção audiovisual e da tecnologia. Mas primeiro, antes de dar spoiler, vamos falar um pouquinho da SET. A SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SET tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão, participou da definição do modelo da TV digital e agora dos trabalhos voltados à TV 3.0, né, Daisy? É isso mesmo, Bruno. E um dos principais objetivos da SET é a difusão de informação e, portanto, se faz presente em todos os canais. Por isso, a gente está aqui hoje com o SETcast, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também de muitos outros assuntos que você já sabe, que você já conhece bem. E por isso hoje a gente trouxe aqui um convidado muito especial, como todos que o SETcast recebe, para nossa alegria, para nossa sorte. E temos o Eduardo Santoro. Muito bem-vindo, é um prazer, Eduardo, especialista em metodologias ágeis e tantas outras coisas, em tecnologia, TI. Ele vai contar muitas histórias e vai também esclarecer muitas dúvidas que a gente tem aí do setor. Olá, muito obrigado. Um prazer estar por aqui. Acompanho sempre o SETcast. Obrigado pelo convite, Bruno, Daisy, equipe. E vai ser um prazer a gente trocar ideia aqui. Isso aí, vamos lá. Bom, Eduardo, você tem uma trajetória impressionante do ponto de vista das carreiras que você já desempenhou na sua trajetória. E você é publicitário e trabalhou por muitos anos com produção do audiovisual na TV, no cinema, pelo que eu entendi. E você tem um blog onde você fala de agilidade, que é um processo que surgiu ali na tecnologia. Me conta mais, como que você caiu dentro desse mundo da tecnologia, sendo que você veio ali da publicidade e do audiovisual? Rapaz, é verdade. Eu tenho 30 anos de produção. Comecei com comerciais, depois fui para eventos, efeitos especiais, aí caí na TV. A turma das antigas aí vai lembrar de Tocaia Grande, Chica da Silva, lá na Manchete. Depois Brida, Mandacaru. Aí fui para Globo. E eu conheci. A agilidade entrou na minha vida quando, em 2010, a minha esposa, que também trabalhava na Globo, mas saiu, foi para o jornal, trabalhando em TI, começou a ter contato e trazer para a equipe dela alguns conceitos da agilidade. Fui visitar um dia lá, no fim de gravação ali no centro da cidade, e aí passei lá e vi aquele monte de quadro colorido na parede. Pô, mas que doideira, o que é isso aqui e tal? Foi paixão à primeira vista. Comecei a ver muita utilização daqueles conceitos dentro do que eu fazia em produção. Ter uma gestão visual, ter uma linha de raciocínio mais enxuta, mais focada, né, para o resultado mais imediato. E aí comecei então a adotar. Na época eu estava fazendo novela, estava produzindo Passione. Eu tinha acabado de sair de Viver a Vida e estava indo para Passione. Eu estava como produtor internacional na Globo. E aí então comecei a adotar, porque na parte de produção internacional você tem já um monte de detalhes antes da câmera ser ligada. Então eu trabalhava sozinho, fazendo toda a parte de pesquisas de locação no exterior, escolha da produtora, aquecimento da documentação da equipe que ia viajar. E aí comecei então a usar esses quadrinhos de Kanban, ainda que clandestinamente, né, porque a Globo na época não adotava a agilidade oficialmente.
E aí comecei a usar, então, em todos os programas que eu fiz na Globo e levei isso para a vida, né? Depois que eu saí da Globo, em 2014, passei a usar em mineração, em restaurantes, eu tive um restaurante, uma espumanteria, e uso hoje na parte de TI, que eu trabalho numa empresa de TI, né, cuidando da gestão de equipes de programadores, mas que trouxe para a vida, inclusive. E, Eduardo, como que você vê os ganhos de utilizar essa. Você disse que trouxe isso para a sua vida e começou a utilizar essas metodologias ágeis, se encantou com esses processos. E quais são os ganhos de utilizar metodologias ágeis para organizar o trabalho de forma geral de uma empresa que não é de tecnologia, de processos que não são necessariamente de tecnologia, ou que não são necessariamente de TI, que são do audiovisual ou da engenharia mais tradicional? Quais são os ganhos que você vê? Um detalhe que hoje eu estou em TI, apesar de não ter a formação em TI, mas justamente quando eu conheci dentro de uma equipe de TI, mas trouxe para fora da TI, e passei a usar, inclusive, no restaurante, essa do restaurante, o Scrum Gathering de 2017 me chamou para fazer uma apresentação lá, justo como é que era usar esses métodos fora de TI, mas que virou para mim um desafio de vida. Especificamente em TV, em produção, né, seja ela para TV, para o podcast, para um evento, você tem um ganho muito grande. Primeiro de tudo é a gestão visual de cada uma das etapas que você está cuidando. Então, outro ponto mega importante e que é falho, seja qual for o método que você esteja usando, grande parte das vezes a falha está na comunicação, e ele ajuda demais você fazer essa parte de linkar os pontos, fazer com que a informação chegue a todo mundo da mesma forma, né? E quem não entende é motivado a perguntar para que todo mundo esteja sempre na mesma página. Quando eu estava fazendo produção de novela, por exemplo, e que tinha que fazer pesquisa de locação, a gente entrava numa roda viva quando chegava o bloco de capítulos. Eram 6 capítulos por dia, né, toda segunda-feira que chegavam, e a gente tinha que destrinchar. E aí imagina que cada um desses capítulos, 40 locações diferentes, você tinha que produzir todas essas locações. Então, para manter o controle disso, era muito delicado, muito complicado. Então, até a gente saber quais são as locações, em que estágio que cada locação está, você conseguir priorizar qual é a locação que tem que ser gravada logo, tem que ser fechada logo, porque ela vai gravar, e tem que ir no ar logo no começo da semana seguinte. Então, batendo o olho num quadro de Kanban, por exemplo, você consegue ter essa noção de, eu preciso priorizar essa aqui. Eu tenho um monte que está rodando, mas essa aqui é a que eu tenho que dar mais foco nesse momento. Com isso, a gente consegue fazer essa priorização de urgências, para que não vire aquela apagação de incêndio, né? Você está sendo só sempre reativo. Você consegue ter uma proatividade muito maior na gestão do teu fluxo interno e da equipe que está junto contigo. É um grande planejamento de produção, né? Imagina uma telenovela que vai ao ar ali durante 9 meses, então tudo que envolve desde pré-produção, produção, pós-produção. Enfim, você, não só telenovela, eu vi que você tem aqui um currículo amplo aí na área do audiovisual, da televisão, de eventos como um todo, trabalhou em grandes produtoras, inclusive audiovisuais Casablanca, então uma super trajetória, e eu acho que, de fato, assim, você no seu blog, que o Bruno citou, o blog do Edu Santoro, né? Você tem um artigo que chama Agilidade em Cinema e TV, tem a ver, e eu acho que não poderia ser mais perfeita essa conexão que você fez nesse artigo, né, trazendo de uma maneira muito didática e muito simples como é que funciona, né, em linhas gerais, um tipo de metodologia ágil, como você traz o Scrum. É Scrum que fala isso? Scrum. Scrum. E aí, então você, né, eu acho que
considerando toda essa sua experiência de vida, eu acho que não poderia ser mais perfeito. Alguém que conheceu todos os processos, assim, do começo ao fim, as etapas, e conseguia, né, sistematizar muito bem e trazer isso agora para que possa ser realidade também em outras empresas, independentemente do setor, porque aí é uma questão de sistematização de processos. Exato. E a melhoria contínua, a coisa fica muito mais leve, mais fluida, porque está todo mundo convergindo para um objetivo comum, né? Quando a gente está, às vezes, no método antigo, está cada um olhando para o seu cantinho. E eu acho que, nesse ponto, a agilidade acaba ajudando muito em a gente ter essa visão mais sistêmica, né? Não é você está resolvendo o meu problema, a gente está resolvendo o problema do nosso cliente. E aí os dois aqui se ajudam e se colaboram para que o cliente fique feliz, porque no fim das contas é o cliente, seja ele qual for, né? Se é o teu consumidor de um programa que você está exibindo, se é um espectador que vai para um evento que você está montando, se ele está feliz, ele vai no próximo e aí você continua fazendo a máquina girar. Perfeito. Eduardo, fazer uma pergunta um pouco polêmica. E, bom, contextualizando, a gente sabe que muitas empresas passaram pela chamada transformação digital. E, como parte dessa transformação digital, metodologias ágeis foi introduzida em muitos setores que não são de tecnologia originalmente, né? Hoje em dia, quase todas as empresas têm que ter um braço em tecnologia, mas existem algumas empresas que originalmente eram de setores mais tradicionais, como varejo, bancos e empresas parecidas. Observei que existe uma crítica de muitas pessoas quanto às metodologias ágeis, porque parece que se focou muito nas ferramentas, né? Vamos passar a usar o Gira, agora a gente vai ter que ter daily e retrospectiva, vamos ao Miro. Esqueceu-se um pouco da mentalidade ágil, que é o que você trouxe na sua fala, de entender o conceito, de entender o cliente no centro, de entender o conceito da adaptabilidade, da transparência, da inspeção, de buscar sempre fazer uma melhoria contínua. Você acha que esse termo de agilidade está em crise no mercado por causa desse erro de aplicação? Eu acho que o termo, sim, porque teve um desgaste muito grande, né? Teve uma super valorização ou uma super expectativa quando você teve aí, apesar da agilidade em si, né, já está, ela começou como a gente conhece hoje em 2000 e já começou a ser mais difundido em 2010, foi na pandemia em 2020 que a gente sentiu que a procura foi muito grande, porque tudo começou a se digitalizar, foi para o mundo digital. E aí, como era uma coisa desconhecida da grande maioria, muita gente que não conhecia criou uma expectativa muito grande e acabou contratando gente a peso de ouro que era muito boa na conversa, mas não sabia do riscado efetivamente. E aí, cara, acabou que teve como você falou, teve muita gente abraçador de árvore, porque achava que, né, os rituais que eram o grande barato, a coisa do humanizar, e aí bota retrospectiva com super-herói ou com Peppa Pig, e que esse aqui era o grande lance, né, porque a gente estava ali humanizando o ambiente de trabalho. Como você falou, um monte de ferramenta que apareceu, e assim, as ferramentas são legais, a agilidade é muito legal, mas esqueceram que ela é meio para que você tenha um resultado melhor. E aí a turma esquecia do resultado, porque achava que o meio é que precisava ser lapidado, mas que alguém tinha que pagar a conta no fim do mês, né? Então, acho que se esqueceu um pouco, se descolou um pouco do conceito raiz da agilidade, de fazer melhor
mais assertivo em menos tempo, né? Eficácia e eficiência muito vivas no conceito de agilidade, mas que acabou se perdendo. E aí isso acabou prejudicando demais o entendimento correto, né, do que a metodologia traz. Hoje a gente está numa outra... Assim, eu não acredito nessa questão de a agilidade vai morrer, então ela pode mudar de nome, mas o conceito, até porque o conceito não nasceu com agilidade em 2000, né? Você usa em agilidade informações e metodologias e métricas que nasceram no começo do século XX, ou no meio do século XX. Então, são coisas que estão aí há muito tempo. No blog mesmo eu brinco, né, que você era ágil e não sabia, porque Darwin já trazia o conceito da agilidade, né, que não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive, é quem melhor se adapta ao novo meio. E a gente vive muito isso. Vai viver sempre. A mudança, Heráclito já falava, né, que mudar sempre é a constante na vida. Neil Peart, do Rush, também fala que, né, mudança não é para sempre, mudar é. Então a gente vai... E a velocidade está cada vez maior hoje em dia, né? O mundo está mudando, a gente como fornecedor de serviço ou como consumidor de serviço está sentindo muito isso. A gente incomoda quando a gente pede alguma coisa, né? Compra algum produto e ele demora 2, 3 dias a chegar, porque a gente já se acostumou, e aí imagina a logística para isso. Pede comida, tem que chegar em 10, 15 minutos, ou seja, isso não é nem o tempo de preparo, mas a gente demanda cada vez mais rapidez na prestação do serviço. Então, isso exige muito conhecimento e muito embasamento por trás, né? Você se reforçar na infraestrutura e no entendimento da equipe para que a coisa não degringole ali. Acho que a gente tem ainda um caminho aí de equilíbrio para poder percorrer. Muita gente hoje faz agilidade sem chamar de agilidade, sem usar os termos, justamente para que não crie esse repúdio logo de cara de quem está contratando o serviço, mas que o problema a ser resolvido por quem está contratando o serviço, sim, é resolvido com algum método ágil. Inclusive, no seu blog, né, nesse mesmo texto que eu citei, você, né, traz alguns elementos, algumas premissas que identificam que uma empresa ela segue uma metodologia ágil, ela age de maneira ágil, e um desses princípios, uma dessas premissas é a adaptabilidade. E você conta algumas histórias, inclusive de Passione, de gravações também no sertão nordestino, em Viver a Vida, que aconteceram situações. Você poderia contar um pouquinho para a gente como é que foi tudo isso, esses bastidores, para que o nosso público também possa entender, na prática, uma dessas premissas? Bem, você puxou aí alguns casos. Passione foi um assim muito emblemático. Passione e Viver a Vida foram bem animados. Para ser mais específico. Em Passione, a gente chegou lá para gravar Os Campos da Toscana, e aí a gente enfrenta, 2 dias depois da chegada da gente, uma das maiores nevascas que a Itália já tinha enfrentado. E aí, com isso, a gente teve que mudar texto, teve que mudar figurino, e, já que a gente está falando com a SET, né, a gente teve que mudar muito equipamento também, porque a configuração dos equipamentos, né, tanto de câmera, microfone, iluminação, próprios geradores, eles estavam configurados para uma temperatura, um tipo de ambiente, né, com temperatura específica. E aí, com a friaca que bateu lá, a gente teve que redesenhar muita coisa, né? Protetores por conta da neve, os tripés, os carros. Isso tudo a gente tem que fazer para ontem, porque a gente não tem tempo. A gente está num país estrangeiro, gastando em euro. E aí isso ajudou muito, né, trazer esse espírito de equipe,
esse conceito mais sistêmico, né, que a gente chama em agilidade, foi o que fez a grande diferença. Em Viver a Vida também, a gente precisava, aí a gente esbarrou com problemas logísticos de equipamento, que a gente não é, o Brasil não é acionista do Carneata, então eu não posso fazer importação temporária em vários países em sequência, né? O equipamento teria que ir para Israel, voltar, depois ir para Jordânia, voltar, depois ir para França e voltar. Como a gente ia fazer Israel, Jordânia e França numa sequência só, a gente teve que pensar vários meios ali para conseguir viabilizar esse mapa, esse mapeamento, né, de uso do equipamento, inclusive mudando muito os conceitos que a gente tinha na época, né, que tinha que ser equipamento Globo, tinha que viajar como bagagem acompanhada, e aí a gente teve que quebrar muitos paradigmas ali e alugar alguns equipamentos em Israel, alugar alguns equipamentos na França, e o equipamento da Jordânia, que era o que a gente ia ficar mais tempo, quase um mês gravando. Aí a gente enviou daqui como cargo, porque facilitaria, aceleraria o processo de importação lá, e aí a gente devolveria para cá, para continuar fazendo as gravações no Brasil com esse equipamento, enquanto a gente, né, terminava as gravações lá na França com um equipamento alugado também, mas que era muito similar ao que a gente tinha aqui. Então, é um eterno adaptar, repensar, a gente não ter verdades absolutas, né, para poder executar, porque o foco ali era a gente conseguir gravar o que a gente tinha ido para gravar, dentro de um custo que a gente já tinha pré-estipulado e da melhor forma possível. Então, muitas vezes, o que a gente está acostumado a fazer não é o que vai ser viável de se fazer naquele momento, né, naquele cenário específico. E depois disso a gente acabou usando também, aí já usando mais formalmente, né, os métodos ágeis, foi Império, que a gente gravou na Suíça e França, e que também a gente acabou tendo que fazer muitas adaptações. Uma coisa que pouca gente sabe, inclusive, começaram as adaptações já no roteiro, na escrita da história. Originalmente, a história de Império ela aconteceria em Zurique. E aí a gente teve que intervir lá, né, pedir para a direção geral de dramaturgia e os autores repensarem para adaptar para Genebra, porque os custos em Genebra são menores do que em Zurique, e apesar de ser tudo Suíça. E também o povo em Genebra, como é raiz francesa, latina, é muito mais amigável do que o povo de Zurique, que tem raiz alemã. E aí, então, a gente conseguiu mudar, e aí as autorizações saíam mais fáceis, eles tinham uma flexibilidade, uma empatia maior, né? O alemão é muito, ou é ou não é, né? Muito rígido. É muito duro nesse sentido. E aí a gente conseguiu, com isso, viabilizar e acabou ganhando de brinde poder gravar algumas coisas na França, né? Que, como era colado na fronteira, então a gente ganhou mais opções de locação do que se a gente estivesse só em Zurique, né? Zurique é linda, mas a gente ficaria com um estilo de locação, de cenário um pouco mais parecido, por mais que você se deslocasse 100 quilômetros para cá ou para lá, né? Você estando em Genebra, em 100 quilômetros você já está, né, na região de Mont Blanc, Menton, e aí você ganha outros cenários, aquela coisa da Belle Époque francesa. Então você começa já no primeiro momento, você tem que já pensar em o que é melhor, o que eu posso adaptar aqui para viabilizar de uma forma mais assertiva, né, tanto em termos de grana, mas sem perder a beleza da história, a riqueza, né, do cenário e a qualidade do trabalho que você está entregando.
Ótimo, Eduardo. Obrigado aí pelos relatos. Acho que são bons exemplos aí de adaptabilidade, de ter que se ajustar ali ao contexto para entregar valor, de fato, que no fundo era o que você e a sua equipe almejavam. Partindo da sua Exato. experiência no audiovisual, eu sei que hoje você está numa grande empresa de TI, mas olhando um pouquinho para trás e com base na sua experiência no audiovisual, quando você analisa o setor de radiodifusão no Brasil, as empresas de TV, de rádio, você acha que elas estão utilizando esses conceitos que vêm lá das metodologias ágeis de adaptabilidade, de transparência, de inspeção, de melhoria contínua, estão conseguindo competir com os players do mundo digital, como YouTube, TikTok, ou não? Você acha que existe um gap para que as empresas tradicionais da radiodifusão evoluam e possam competir com as empresas nativas digitais? Cara, não, boa pergunta, e eu vejo sim um gap ainda grande. Em grandes empresas de comunicação e radiodifusão aqui no Brasil, eu vejo que há uma certa preocupação em se atualizar nesses métodos, mas eu vejo muito mais focado dentro da parte de TI, né? Ou é engenharia, ou é a parte do site, ou da plataforma, né, que não são o core business das empresas, né? Sem citar nomes de empresas, mas eu vejo que o core business do audiovisual em si ainda está muito no... E aí entendo, né? Eu vivi essa época também pré-agilidade no audiovisual, né? A barba branca não deixa a gente mentir, mas eu sinto que ainda se está muito agarrado ao método tradicional de fazer o audiovisual. Acho que tem uma necessidade das empresas, né, tanto da parte da alta gestão, em trazer isso, quanto do próprio pessoal que está no chão de fábrica mesmo, né, na operação, de puxar para a parte do set de gravação mesmo, sabe? E sinto que isso acaba fazendo com que se perca terreno tanto para empresas de fora, quanto para os concorrentes indiretos, né, que são as plataformas digitais, os YouTubes da vida, as produtoras de pequeno porte, em que você consegue, justamente por não ter a estrutura, você tem obrigatoriamente que pensar com agilidade. Por mais que a pessoa nem saiba sobre agilidade de uma forma formal, mas ela vive aquilo, porque tudo tem que ser muito rápido, ciclo curto, eu entender o que aconteceu de errado para não errar no seguinte, porque eu não vou ter dinheiro para cobrir algum erro na etapa seguinte. Tudo é muito justinho, faz pequeno, testa, funcionou, beleza, vamos fazer de novo, maior um pouco. As grandes empresas, como tem digamos, um fundo maior, né, um recurso maior, tanto de pessoas quanto de equipamentos ou de verba, elas acabam se dando ao luxo, mas não de ficar no tradicional, mas não percebem o quanto isso pode ser danoso, porque a gente acaba perdendo, vira o elefante branco contra a lebre, né? E aí a gente acaba perdendo terreno. Pois é, eu vejo que... Desculpa, Deise, te interrompi? Não, não, pode falar, Bruno. Não. Pois é, eu vejo que, por exemplo, as empresas nativas digitais, como a Netflix, eles são capazes de cancelar uma grande produção logo após a primeira temporada se eles percebem que não está dando certo, né? Tem muito isso de ser radical nessa questão da adaptabilidade, de estar aberto a testes. Entendem que uma determinada série, uma determinada aposta não funcionou, ok, cancela e não vamos gastar mais dinheiro com isso, vamos investir em outras coisas, né?
próprio YouTube é um grande laboratório de novos conteúdos o tempo todo. O Cazé TV surgiu como uma coisa pequena e virou o que é hoje. Essa possibilidade de você fazer testes e testar novos formatos. A todo momento no YouTube estão surgindo formatos diferentes, estão sendo testados, alguns o público gosta, outros não, e faz parte, né? E isso acontece numa velocidade muito rápida, e talvez o nosso setor aqui do audiovisual tenha que entender como acompanhar esses movimentos para não ficar para trás, né? Inclusive, cara, é engraçado que em 2000, de 2000 a 2005, eu fui produtor executivo do Multishow. Trabalhei, inclusive, com Simone Klias, que teve com vocês aí há uns meses também, atrás. E a gente, lá, já fazendo pesquisas de audiência, a internet estava engatinhando, né? E eu pude sentir muito vivo essa questão de, cara, se a gente não descobrir como a gente contabiliza e monetiza essa audiência que está começando a se abrir no on-demand, né, na internet, a gente vai perder terreno aqui no cabo ou na TV aberta. 5 anos depois eu fui para a TV aberta, fui para a Globo, e também sentia uma resistência do pessoal lá. Não, internet, cara, é para pesquisa, não vai ameaçar. E aí a gente está vendo que hoje a gente precisa de uma Globoplay, precisa, né, de uma Globo.com, porque justamente você tem que atingir o público onde ele está. E houve uma migração, e eu acho que, assim, no específico, né, da empresa que eu trabalhei, mas eu sinto que o mercado, de uma forma geral, perdeu o timing e ainda está demorando a perceber isso, porque ainda não fez esse merge, né, de você, ok, é legal a gente ter uma plataforma aberta, mas você ir para uma plataforma privada, você ir para a internet, você ser multimeios, né? Porque o teu público hoje é muito multifacetado. Então tem gente que não liga a TV. Eu sou meio que exemplo, né? Eu dificilmente eu vejo TV aberta hoje em dia. Quando eu preciso, eu procuro alguma coisa na internet. Sou mais fiel a podcasts, porque eu sei que a informação vai vir mais, né, exemplo de vocês aqui, a informação vai vir mais dirigida, mais condensada. Então, a gente hoje tem muito pouco tempo no dia a dia, então procura uma coisa que seja mais filtrada. E se a gente não percebe isso como fornecedor da informação, a gente fica para trás. E aí a coisa, né, a agilidade nesse sentido ajuda muito, porque você passa a abrir o leque do teu campo de visão, entender, cara, alguma coisa está errada, eu preciso medir mais, eu preciso entender onde é que eu falhei e corrigir rápido e testar de novo para ver se aquele é o caminho e né, ter essa coisa na veia. A adaptabilidade, a transformação é super importante, mas saber para onde ir e entender o mercado, saber o que medir é mais importante ainda, porque senão a gente fica para trás. Como diz o coelho, né, para Alice, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, e aí às vezes pode te levar para um caminho que você não queira, né? Excelente, assim. Com isso a gente quase conclui com a cereja no bolo aí com essa fala. Infelizmente a gente está se encaminhando aí para o fechamento do episódio. Ótimo, rápido, excelente, mas muito produtivo e profundo aí a partir das suas análises. Eu queria, agora a gente um quadro que a gente sempre faz, né, aqui no nosso programa, e a gente queria saber, a partir do seu multiverso pessoal, eu imagino que você seja uma pessoa que faz tanta coisa também, além aí de pensar em processos e projetos de metodologias ágeis neste momento, mas você já falou de filosofia, quiçá quanta coisa bacana. Eu vi que tem um estúdio de música aí no seu fundo aí. Quiçá o que você faz aí. Então conta pra gente um pouquinho aí dentro do teu universo aí, que coisas estão acontecendo paralelamente, e também se você puder aproveitar e dar umas dicas de leituras e filmes, vídeos que você esteja acompanhando aí, eu já tenha lido, que queira deixar um pouco de você para o nosso público, a gente agradece.
Opa! Tempo livre, pouco que resta, é curtir filhos, é tocar bateria, né, tem que ser eletrônica, porque Então não é senão a fundo gente é fake, é expulso. real, é real. Não, não, é real, é Olha real. só, gente. A gente tem aqui um estúdiozinho, quer dizer, estúdio. A gente bota o sonzinho aqui nessas caixinhas e tal, aí meu filho vem tocar teclado, né, a esposa toca violão, então a gente fica aqui Legal. curtindo um tempinho juntos, mas com um volume controlado para não ser expulso do prédio. Cara, e aí a gente é um eterno aprendiz, né? Eu acho que aprender é dos grandes baratos que a gente tem na vida. Então, ouço, como eu falei, coisa mais dirigida dentro do interesse, né? Então, de podcast, eu recomendaria para agilidade o Love the Problem, que é da K21 e traz uns temas muito legais e que também são mega amplos, né? Você pode usar em tudo que é natureza de trabalho que você tenha ou na vida. E o Setcast, que é bem legal, o Ei. pessoal abre a portinha né, dessa última temporada aí para ver o que tem no cardápio ali, vai só se divertindo, vai clicando, né, não precisa ser na ordem, mas é super rico. De filmes, acho que dos últimos que eu vi, recomendaria Aqui, do Tom Hanks e da Robin Wright, que é um tapa na cara da psique humana, né? Relações dentro da família, e aí, falando, né, para a turma de 7, é uma solução brilhante que eles conseguiram fazer, que é a câmera parada num lugar só. Eu achei que fosse ficar meio enfadonho, mas foi uma solução incrível. A forma como eles lidam com esse desafio de ficar com a câmera parada num lugar só. E o Ainda Estou Aqui, né? Porque acho que para a gente que é de audiovisual é um marco maravilhoso a gente conseguir ter a Fernanda Torres indicada. Trabalhei com a Fernandona e a Fernandinha, então baita honra de ver ela indicada ao Oscar, o filme ser indicado ao Oscar e um conceito, um conteúdo maravilhoso também por trás, porque é importante a gente relembrar a nossa história e entender que nem tudo está esclarecido. De livros, me permite umas 4 dicas, que é difícil a gente focar num só, mas eu poria Steve Jobs, do Michael Moritz, que ele foi um grande idealizador de soluções fora da caixinha e um grande frasista, então acho que serve muito de inspiração para a gente. Jogos Finitos e Infinitos, do James C. Corsi, que é justamente sobre a gente também pensar tanto na relação no trabalho quanto na relação pessoal, né, na vida, tem jogos, e aí, spoiler, de um post que eu vou botar no blog, sobre, né, a comparação entre o tênis e o frescobol. Né? Para a turma que é do Rio, o Bruno vai saber, né, o frescobol que a gente joga na praia, você tem que dificultar a vida do teu oponente, mas não a ponto dele errar a bolinha. Se ele erra a bolinha, o jogo para. E no tênis é justo o contrário. Eu tenho que fazer o cara não conseguir acertar a bola, que aí eu ganho. Só que a gente está vivendo, na maioria das relações da gente, uma jogada de tênis, uma jogada de frescobol, né? Porque eu preciso dificultar às vezes para ser mais divertido, mas eu não posso inviabilizar porque senão os dois perdem, eu não ganho, né? Os dois têm que continuar jogando, e isso é que é o divertido da coisa. TED Talks, porque assim como, né, o da Simone Clears me marcou muito o episódio que vocês fizeram com ela, justamente porque hoje a comunicação é super importante. Se a gente está falando de audiovisual, você saber se comunicar de uma forma, né, direta, concisa, com conteúdo, é muito legal. E o mais cabeça, o Animal Social, do Elliot Aronson, que é também sobre
questão das relações interpessoais. A gente tem que entender muito a sociedade que a gente está, para a gente poder saber os caminhos que a gente precisa trilhar, para poder entender o nosso público, saber os movimentos que a gente consegue antecipar, para poder atender de uma forma melhor e estar à frente da concorrência. Nossa, que bacana! Nosso público vai ter muito livro para ler pela frente, filmes para assistir, um banho realmente de cultura. A gente adorou a tua experiência, todo esse conhecimento que você tem para compartilhar aqui um pouquinho com a gente. Quero aproveitar para deixar, obviamente, para o nosso público o link do teu blog, edusantoro.blog, não é isso? A gente tem que fazer também a Obrigadíssimo. propaganda. A gente agradece que também você assiste ou escuta o nosso Setcast. É uma felicidade, uma alegria quando a gente tem esses retornos do nosso público, também das pessoas com quem a gente compartilha conhecimento, com as quais a gente compartilha conhecimento, mas que também consome o nosso podcast. A gente fica muito feliz. E, enfim, queria dizer que foi uma contribuição, uma participação riquíssima. Virei sua fã. Obrigada por todo esse compartilhamento aqui de conhecimento, e as portas estarão sempre abertas para você aqui, dividir aqui muitos conhecimentos, muita informação com a gente. Um prazer e uma honra, Daisy. Obrigadíssimo. Obrigado, Bruno, também, e a equipe aí, que a gente nunca dá o valor devido para a turma que fica atrás da câmera, que faz tudo acontecer. Um prazer. Os papos aqui são sempre muito legais, muito leves, então fiquei feliz de poder participar de um deles. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado. Bruno, obrigada mais uma vez também, né? Obrigado, Daisy. Foi ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite, Eduardo. Aprendi muito aqui. Obrigado pela sua visão e contribuição também. Foi bem leve esse episódio. E já que você mencionou a equipe, vamos seguir a tradição aqui. Vamos falar dos créditos finais, né? Opa! Direção executiva de Igor Moraes. Direção de imagem de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva. Coordenação de Tito Liberato. Produção de Fábio Pereira. E apresentação de Daisy Feitosa e Bruno Martins. Obrigado, pessoal, e até o próximo Setcast.